Muito bem, além daqueles que estão presentes conosco aqui hoje, você que está nos ouvindo, assistindo agora pelas redes sociais ou pelo YouTube, a nossa alegria em poder contar com a tua audiência, com o carinho da tua presença do outro lado da tela. Mas agora, queridos, é o seguinte, eu vou dar uma recapitulada bem rápida do que nós trabalhamos na última aula, domingo passado, quando nós vimos ali algumas situações que são alterações que houveram dentro da nossa geração sobre ser família e a importância da família, Tivemos aqui questões que foram levantadas, os irmãos se manifestaram e ficou muito claro um descompasso entre aquilo que vivíamos no passado com relação ao valor da família, a influência da família dentro da formação das pessoas, e que hoje essa influência ela foi diminuída por vários aspectos. E notamos que as formações de opinião e de caráter dentro dos lares, elas se transferiram para o entretenimento, para a escola, e para outros fatores além daquilo que era um exemplo dos pais, que sempre direcionou e trouxe para nós um norte na formação do nosso caráter. Diminuiu isso através, e não é só nessa última geração, é um processo que começa já especificamente ali na virada do século XIX, quando nós vemos o seguinte: nós vivíamos por milhares de anos numa configuração e numa compreensão da importância da família e da família como centro gerador de todas as relações humanas. A partir da queda do homem, do pecado lá no Éden, e nós vamos ver isso hoje, já ali dentro, antes do pecado mesmo, o inimigo das nossas vidas, o diabo, Satanás, qual o nome que você queira dar para ele, já age na família. Nós já vamos descobrir isso hoje, que dentro da Bíblia você encontra essa ação diabólica direcionada no centro da família, trazendo sobre ela a marca daquilo que vai gerar a maioria dos problemas que nós encontramos nos lares. Além disso, a partir do século XIX, com o advento da teoria da evolução humana, e não só humana, de todas as coisas, como Darwin propôs, houve, digamos assim, um avivamento ao contrário dentro das mentes humanas, no sentido de que o homem, ele faz o seu destino, o homem faz a sua história, e que não há componentes além da existência humana, além da essência humana, e que tudo que nós pregamos e ensinamos sobre algo ou alguém além do homem, na verdade é uma religião que se torna um ópio, um vício que leva os líderes, que leva as elites a dominar as pessoas. É assim que o pensamento acadêmico, a partir da década de 1860, começa a mostrar e junto trazer o seguinte: todas as dificuldades e as misérias humanas, elas estão centradas na sacralidade da família. Porque a família que levou os homens, então, a buscar a propriedade privada, aquilo que nós estudamos na aula passada, foi a família que levou os homens a reter coisas que antes não havia essa necessidade, porque não tínhamos obrigação e nem preocupação, cada um vivia a sua vida, Isso é a visão que Engels, Karl Marx e outros sociólogos, a sociologia nasce naquela época, e nós vemos ali teorias que até mesmo Max Weber, que parente do Dittmann, sobrou alguma herança, Dittmann? Não veio nada, não. Esqueceu. Então, que é considerado um dos homens de mente mais brilhante, do século XIX e até no começo do século XX. Ele escreveu uma obra que tem uma avaliação como a melhor obra do milênio entre os intelectuais, onde ele faz uma avaliação daquilo que a fé cristã e a fé judaica diferenciam nos resultados dos países, mostrando ali uma diferença, uma supremacia muito grande daqueles que eram ali fiéis ao judaísmo e ao cristianismo. E isso serviu também para que o socialismo e o comunismo pegassem carona nisso e mostrassem que o judaísmo cristão, ele é manipulador, ele é usurpador, Quer dizer, não é a bênção, eles não olham pelo lado da bênção, que a obediência leva à bênção, ao contrário, eles dizem que a religião serve então para as pessoas juntarem coisas, Porque na religião o cara não bebe, o cara não fuma, o cara não gasta com dinheiro em prostíbulos, o dinheiro sobra e ele trabalha como se fosse para Deus, Max Weber usa
uma palavra chamada Baruch, que significa vocação, né? É a única coisa que eu sei da linguagem que ele usou. Vocação. Então ele mostra que o cristão, ele faz as coisas para que Deus seja exaltado. E nisso vem o quê? A prosperidade. Ao invés dos sociólogos, ao invés dos, digamos assim, pensadores da época enxergar isso como positivo, foi usado como explicação para a exploração. Foi explicado pelas misérias, num total inversão das coisas. E isso atingiu a família, né? Então, a partir de 1860 nós temos isso, já vimos domingo passado, e eu só estou fazendo uma menção aqui maior porque nós não tínhamos filmado, né? Então, aqueles que estão assistindo agora pela primeira vez têm uma noção sobre isso. Então, a partir de 1850, a família ela não é mais confrontada só por Satanás e sobre as suas tentativas, que nós vamos ver aqui na Bíblia como é o transcorrer disso. Mas, além disso, a intelectualidade, os pensadores, os formadores de opinião, trazem dentro das faculdades, dentro das escolas de pensamento filosófico, uma visão, os existencialistas, quem não gosta de filosofia não precisa nem guardar esse nome, mas você que gosta, faz uma pesquisa sobre os existencialistas, e você verá que a visão dele é a seguinte: nós temos que viver os nossos sentimentos, nós não podemos nos prender a protocolos, a nenhum tipo de conformação moralista. Eu tenho que viver aquilo que eu sinto, né? O Jean-Paul Sartre, um francês que foi muito famoso na década de 50, 60, 70 até, ele prega isso: você tem que ter quantas mulheres quanto você achar que você se sente bem com isso, e ela também tem que ter liberdade. Esse negócio de se prender na união de um casal, isso é ignorância, isso traz um reflexo de uma coisa que já passou. O ser humano é livre, entre outras coisas, né? Ele tinha várias mulheres, e a sua esposa, Simone de Beauvoir, que pregava também essa liberdade, que a mulher também podia ter suas experiências, e que... Então nós fomos bombardeados não só pela ação do diabo, mas pela formação de ideias que demonstravam ideias avançadas, modernas, e que seria o futuro do ser humano. E isso passou a ser combatido, colocado dentro da sociologia, filosofia e da educação, como nós já vimos a semana passada sobre isso. Então, a partir desse período, a força contra a família é maior. E o entretenimento também ganhou força. Mas quando nós olhamos entretenimento, nós não comentamos sobre isso, mas deixa eu falar para você. Pensa você, não precisa responder não. Talvez você vai ficar constrangido como eu faria. O que você prefere? Uma historinha onde a pessoa faz tudo certinho, onde a pessoa ela ama o seu Deus, ela tem a família dela, ela trabalha, ela cuida, e aí eles pegam e mostram essa realidade. Aí você assiste uma novela, 300 capítulos, só isso, tudo direitinho, não tem nenhuma emoção, entre aspas, né? Não tem um adultério, não tem uma briga, não tem uma maledicência, não tem nada. Aí você fala: vou assistir isso para quê? É ou não é assim na nossa natureza pura? Você acha que você assistiria uma novela, 300 capítulos, que não tivesse um problema, só mostrando ali a realidade? Os nossos filmes, os nossos séries, né, que nós vemos, então esses... como é que chama? Tem um nome específico, reality shows, eles só dão uma audiência por causa dos conflitos, por causa das ações de confronto. O pastor está falando alguma abobrinha? A natureza humana é assim. Por que nós... Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver a história. E as histórias onde você vê ali a Segunda Guerra Mundial, que talvez é o pior evento que houve na humanidade até hoje. Quer dizer, você vê ali mortes, você vê ali opressão, você vê sofrimento, você vê fome, mas aquilo prende a sua atenção, né? Obviamente, o que eu estou tentando mostrar para você é que a nossa natureza humana, ela tem uma propensão a prestar atenção naquelas coisas que são diferentes daquilo que você sabe que é certo. É da natureza humana marcada pelo pecado. Começa no primeiro erro que a família comete, lá dentro do Éden, nós já vamos ver isso lá. Então o entretenimento, quando ele chega,
e vai tomando espaço, né? Primeiro pelo cinema, no final do século XIX, até 1947, o cinema é que formou uma geração todinha com as suas ideias, e já tinha ali filmes complicados, né? Rodolfo Valentino, que era o cara bonito da época, né? Quem que é hoje bonito? Eu nem sei o nome. Eu parei no Brad Pitt, depois dali para frente não vi mais ninguém que se é considerado bonito. Mas ele foi uma marca, né? Assim, e os filmes dele tinham algumas situações ali que não eram corretas, relações de amor com uma mulher que era casada, e aquilo já foi despertando um romantismo, entre aspas, que impactava a família. Você já começa a ver aqueles heróis que não têm família, certo? Assista aos filmes atuais de Hollywood, você vai ver que as ligações pai e filho são raras. Às vezes irmão tem, mas é muito raro, né? Porque o entretenimento descobriu que o povo gostava de assistir isso. E esse tipo de imagem e esse tipo de entretenimento, junto com as ideias da academia e com a ação de Satanás, são os obstáculos que nós temos hoje para educar nossos filhos e nossos netos. Ponto, essa aí foi a nossa introdução, e eu agora pode passar o próximo para mim? Primeiro problema da família na Bíblia, o Éden. Vamos abrir nossas Bíblias lá no capítulo 2? Você que está nos acompanhando aí, faça isso com a Bíblia, que nós queremos ter algumas referências aqui. Todos acharam? Capítulo 2, eu quero ver o verso 16 com vocês. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi tácito, foi claro aqui nessa orientação. Moisés, quando descreve esse episódio da criação de todas as coisas, ele demonstra que Deus estabeleceu ali ao primeiro casal uma postura, que havia uma coisa que eles não precisavam fazer, não poderiam fazer. Então Deus trouxe esse recado. Quando nós vemos da queda no capítulo 3, né, ele, confrontado com essa situação, o homem arruma uma desculpa, né, e no verso 7, depois de eles terem acesso àquela árvore, então, no capítulo 3, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que significa essa palavra, conheceram que estavam nus? Eles perderam toda a sua pureza, no sentido de que a nudez não era um problema, porque o coração deles não maquinava o mal. Se eles continuassem a ideia, aquilo que Deus oferece ao homem, se eles continuassem naquele caminhar com Deus, a nudez não seria um problema para nós, a não ser no frio, né? Antes de ontem à noite, se andar aqui na rua da cidade pelado ia ser difícil, né? Mas a nudez em si não traria para nós nenhum tipo de constrangimento, porque a nossa mente estaria pautada pela progressão que Deus ensina ao homem. Vai chegar uma idade, você vai se separar dos seus pais e na sequência você vai se juntar a uma mulher e vocês dois formarão uma só carne. Essa é a orientação, é isso que Deus estabelece para que o homem e a mulher consertem a solidão que poderia haver no distanciamento de um para com o outro. Então nós vemos aqui com muita clareza que essa pureza ela foi perdida por atitudes, e nós vamos ver qual que é o sentimento que levou a isso. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, na desobediência se escondem de Deus. Preste atenção nesse conceito, queridos, que esse é o primeiro conceito que nós vemos na Bíblia avisando você, avisando a tua família. Ao desobedecer, ao deixar de andar nos preceitos que o Senhor traz para a existência humana individual sua e da sua casa, você começa a se esconder de Deus, mesmo que você não perceba. Mesmo que você não perceba. Queridos, tem um livro de orientação dentro do seminário em que o autor explica o seguinte: quando um líder, ele desaparece da igreja,
Então o pastor tem duas ideias para ele agir. A primeira é que de alguma forma ele, como líder, ofendeu, desagradou ou apresentou algo que aquela liderança não aprova. Essa é a primeira posição. Se isso não for verdade, ele brinca, pode apostar a sua vida que ele está em pecado. Porque é natural, né? Se a pessoa não tem uma dissonância, não tem uma distorção ali, aí alguém pode falar, mas ele pode ter sido humilhado, ele pode ter sido ofendido por alguém da igreja que não foi o pastor ou a liderança. Está em pecado, porque ele não aprendeu a perdoar. E a igreja, então, ali é um lugar onde ele vai depositar as suas mágoas, as suas raivas, ou é um lugar onde ele tem que exercitar aquilo que Jesus ensinou para nós? Está em pecado, né? Então, esse autor traz com muita clareza essa verdade. Quando a pessoa some, tenta se afastar, não que a presença de Deus esteja na igreja, queridos, nós a trazemos no nosso coração, mas quando você não quer o convívio social daqueles que, como você, são pecadores arrependidos e estão buscando a presença de Deus, é porque alguma coisa está errada na tua vida. E esse alguma coisa, ele é marcado por situações muito claras, né? E esse autor defende essas circunstâncias. E através dos anos, né, que nós convivemos com a liderança da igreja, não só como pastor, infelizmente é uma realidade. Você pode perceber. Ou de uma forma a pessoa se magoou, se frustrou com a liderança, o que infelizmente acontece muito, ou a pessoa está em pecado. Porque esse esconder-se de Deus aqui que Moisés nos mostra, é aquela consciência que você não está de acordo com a vontade de Deus. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos ali o primeiro problema da família, a desobediência das coisas de Deus. Por que as famílias sofrem? Porque estão desobedecendo à vontade de Deus. Comece a rememorar dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro dos seus familiares, os problemas que vocês já viveram, ou que alguém que é muito próximo e que no seu núcleo familiar vive. Qual que é a primeira identificação que você tem? Estão fora dos preceitos de Deus. A desobediência é a primeira marca na Bíblia nos mostrando que, como cristãos, principalmente nós hoje, que já temos a palavra pronta, cuidemos da desobediência, do andar fora da palavra de Deus. Deus diz, olha, está aqui, vocês podem comer de tudo que você quiser, até jaca, que é ruim pra caramba, pode comer a jaca. A Rose gosta, mas não come dessa árvore, que não era maçã, viu? Não dá para saber, não fala o nome da maçã. Desobediência, ela desagrega. Então Deus chega na barba de Noé, de Adão, e fala, e daí Adão, o que aconteceu, rapaz? Eu estava aqui de boa, só queria saber do Premier, assistir o meu São Paulo, né, comer o meu amendoim. O dia que eu queria comer uma carninha, naquela época eles não comia carne, né, mas faz de conta que comia. Comer a minha carninha sozinho, eu mesmo preparo. Se eu quero dormir 3 horas da manhã, eu durmo. Se eu quero dormir 10 horas da manhã, eu durmo. O senhor pega e me traz essa coisa aí, ó, isso aí, ó. Olha o que ela aprontou, tá vendo? Se fosse hoje, essa ia ser a resposta do Adão. O Adão moderno hoje seria assim, né? Não do segundo Adão, mas do Adão moderno. Então, a desobediência, ela desagrega. Ela tira da família a unidade. Ali o homem já ficou com o pé atrás com a mulher, e a mulher olhou para ele e falou, olha que traíra, que sujeitinho safado, né? Para fazer média com Deus, ele me expôs. Queridos, se você soubesse a quantidade de vezes que o pastor assiste essa situação, se vocês soubessem a quantidade de vezes, quando eu vou tratar questões familiares, em que você vê exatamente essa situação, ou o inverso, né? Ou a mulher joga a culpa para o homem, ou o homem joga para a mulher, mas o conceito é o mesmo. A desobediência traz desagregação. Porque, queridos, vamos filosofar um pouquinho aqui. Define para mim o que é desobediência. Alguém que estiver aí com
com o espírito de Sócrates aí. Define para mim, o que é desobediência? Pode ser no sentido mais amplo, desobediência, mas assim, você não ir contra a vontade de Deus. O que mais que nós podemos... Na teoria, para você viver em perfeita comunhão em sociedade e tal, você tem que obedecer uma série de regras que vai definir o que não vai ferir a dignidade, a honra de cada um. Então, a partir do momento que você sai, você extrapola uma regra dessa, você está em desobediência. Exatamente, que pode ser a desobediência espiritual, como o irmão falou, e a desobediência dos relacionamentos humanos. Então a desobediência dessas regras, dessas posturas, leva a isso. Mas vamos aprofundar mais. O que é desobediência? Oi? Pisar na jaca, bem definido. Aceitar a opinião do outro também, né? Você achar que é aquilo, aceitar aquilo que não. Não aceitar algo que está estabelecido, como o Neymar disse, o André, certo? Ser rebelde, né? A pessoa é rebelde. A palavra rebelde, ela define muito desobediência. Né? Às vezes ela está achando até que está certa, mas ela não quer dar um braço a torcer, ela é rebelde. A rebeldia é a mãe da desobediência. Na rebeldia é o seguinte, você se posiciona de uma maneira em que aquele que estabeleceu os conceitos e as regras, ele não está totalmente certo. O que a víbora diz para ela? Não, pode comer. Ele está falando isso só por um motivo, para você não ter o mesmo conhecimento dele. Por que Eva aceitou esse argumento? Porque ela não estava contente em estar submissa a essa entidade, a esse ser divino superior a ela. Rebeldia. Queridos, o século XX traz uma marca da rebeldia como o quê? Coragem, como incentivo e libertação. Os anos 50, no final, é a geração que eles falam baby boom. Por quê? É a geração que veio depois da explosão da bomba atômica. Então, os Estados Unidos viveu uma prosperidade muito grande e as pessoas começaram, junto com Hollywood, a buscar a liberdade. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, a vitória sobre o fascismo, a vitória sobre o nazismo, né? e tudo aquilo que oprimia teoricamente o ser humano, trouxe para as pessoas um sentido de liberdade. Nisso, os jovens começaram a se libertar. E na onde que eles começaram esse movimento de rebeldia? Na música, na sexualidade. Elvis Presley, que para mim é o cara que é o primeiro popstar, né, e que tinha voz, né, ele cantava, ele tinha voz. Se escutar, tem até uns hinos que ele gravou, ele tinha, todos diziam assim que ele era um branco com voz de negro, né, uma voz poderosa, forte, muito afinado. E esse moço, ele ganhou o mundo. Tudo isso que nós vemos hoje com esses popstar aqui, quem começou isso chamava-se Elvis Presley. E o interessante é o seguinte, se alguém conhece, pelo menos assistiu, ele começou uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Ele rebolava, ele mexia os quadris quando ele dançava. Então as televisões nos Estados Unidos, no primeiro momento, só focalizavam ele daqui para cima. Porque a primeira vez que eles mostraram ele dançando e requebrando, houve muita manifestação das igrejas. Você vê como é que são as coisas. E hoje é trazido como algo da ignorância, daquela visão estúpida, certo? E se você pensar bem, eles estavam antevendo o que viraria o meio de entretenimento no mundo. Porque hoje você não vê apenas o homem requebrar. Você vê uma série de situações em clipes que antigamente, se a pessoa quisesse ver, tinha que comprar um vídeo pornográfico, né? Existem filmes, há algum tempo atrás, uma médica americana, ela fez um estudo
E ela disse, olha, e ela selecionou 30 ou 40 clipes americanos, da Beyoncé e de todos os outros ali, que ela falou, como é que nós podemos querer deserotizar nossas crianças, quando esses tipos de vídeo, eles são tocados à exaustão e ganham prêmios. Então, só para nós entendermos, o que é a rebeldia, queridos? A rebeldia é você se colocar numa condição em que você se sente de uma maneira mais preparada ou com a razão acima daquele que estabeleceu algo na sua vida. Como é que Deus lida com a rebeldia, queridos? Com muita firmeza. Olha no deserto, vocês vão ver o que acontecia na rebeldia. Certo? Vai para a cruz. Tem 2 ladrões. Um se dobra diante da oferta de amor de Deus e o outro se rebela. Qual dos dois você, sendo alguém que permanece na fé de Cristo Jesus, vai encontrar no céu? E o rebelde vai para onde? As pessoas então chegam e dizem para você, mamãe e papai, olha, não brigue com a filhinha, porque o corpinho dela está mudando, o útero começou a produzir, receber ali hormônios para a liberação dos óvulos, né? A formação do corpo dela modifica, então não briga com a filhinha quando ela se torna rebelde com você. Papai, o teu menininho agora tem nascendo pelo no sovaquinho dele, a canelinha está começando a empenar, você tenha paciência, porque os hormônios. Queridos, essa ideia, ela é muito boa até a página 10. Quando você compreende as transformações que os seus filhos recebem, é importante. Você tem de fato ter paciência. Você tem que ter posturas que mostrem para ele. Ontem eu conversava com um pai que me contava que está enfrentando esse momento agora. E é isso mesmo, você tem que ter esse contato, tem que mostrar para a criança que está indo para a puberdade quais são as transformações que ela vai passar. Isso é uma coisa. Agora, tolerar a rebeldia, aceitar a rebeldia, queridos, eu quero dizer para vocês que em todos os casos onde eu vi isso acontecer, houveram problemas sérios na frente, dentro da minha família. Então eu não quero aqui trazer a minha existência, porque acabamos de ler aqui um texto que diz, sejam imitadores de Cristo, né? E o Paulo, em um determinado momento, diz, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Eu não estou aqui nem nessa condição, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Diante das experiências familiares que eu tive, incluindo a minha, eu quero dizer que a capacidade de entender as transformações que os nossos filhos passam na puberdade é importante. Agora, não negocia com rebeldia, meu querido. Porque aquele que tem a rebeldia em casa remunerada, ou pelo virar de rosto do pai e da mãe e deixa o pau torar, ela vai descobrir na vida e entender que com Deus também ela pode fazer a mesma coisa. Rebeldia pode ser compreendida, os aspectos morfológicos e transformadores das crianças é realidade. Agora, pai e mãe, não negocie, não tolere rebeldia. Mas então as crianças e os adolescentes vão ser conformadas com a minha vontade, enquanto estiverem dentro da tua casa, sim. Não precisam concordar com você. Porque se a primeira mãe discordasse daquela postura de Deus, mas essa rebeldia dela fosse segura por uma compreensão, eu não concordo, mas se ele mandou, eu vou fazer. Eu e você, queridos, hoje talvez não tivéssemos que olhar para a cruz para termos uma chance de salvação. A rebeldia, quando ela alcança os objetivos dela, quando ela é libertada para que ela seja vivida, você sabe o que você produz? Você produz um coração rebelde para muito tempo, e que um dia Deus, se amar essa vida, porque essa é a grande colocação, queridos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou a todos, mas não são todos que Ele vem com uma segunda busca. E a rebeldia nos afasta de Deus. Então,
premiar nossos filhos na rebeldia é um grande erro. É um grande erro. Compreender sim que essas alterações existem, que as escolas mostram que eles têm direito de se rebelar, que a psicologia diz que você tem que tolerar, que a pedagogia te oferece ali um monte de explicação para que você engula essas coisas, mas a palavra de Deus diz para você: desobediência, maldição, rebeldia, maldição. O pastor quer ser bem objetivo aqui, queridos, de uma maneira bem simples, que eu sei que muitas pessoas vão entender como totalitária, como retrógrada, mas é uma questão muito simples. Eu quero transferir o que acontece dentro da tua casa para aquilo que é a tua relação com Deus no futuro. Muito bem, meu pai e minha mãe me proíbem então de ver a novela das 10, como acontecia comigo, né? Então de vez em quando a gente dava um jeitinho de ficar atrás da porta e ver ali a Gabriela. Quando escutava um barulho na sala, já saía correndo para o quarto. Agora, essa desobediência, então eu poderia chegar aos 13 anos, isso aí eu tinha 10. Quando chegasse aos 13 anos, eu poderia pensar: peraí, eu sou um indivíduo, eu estou com meus hormônios aqui à flor da pele, e agora meu pai e minha mãe vêm com essa ideia que eu não posso assistir o que eu quero na televisão? Então eu não tive esse problema. Mas se eu tivesse, eu chamaria, falei: não, você pode ver o que você quiser. Pode ver. Eu apresento para você um corretor que vai alugar uma casa para você. Eu até avalizo o aluguel para você se você for trabalhar. Aí você vai alugar a casa, você vai comprar os móveis, mas veja que você tem que arrumar um emprego para você pagar as prestações dos móveis e o aluguel da casa. E não esqueça que você tem que comer. E tem água, tem luz, tem IPTU para pagar. Então você arruma um emprego bom. Porque eu, para pagar todas essas coisas e propiciar a tua vida, que você levanta cedo, se arruma e vai para a escola, e chega e a mesa está pronta, a tua roupa lavada, que a sua mãe lava, ou que a empregada, ou o que quer que seja, eu tenho que ter todo esse rendimento e tenho que me preocupar em oferecer isso para você. Agora, você está discordando do que eu imagino que seja o melhor, do que eu entendo que é o melhor para a tua vida? Não tem problema. Vá conquistar suas coisas. Se você tem 11 anos, mas se você já é, com 11 anos, 12 anos, você já é suficientemente rebelde para querer ditar para mim que faço essas coisas todas para você, e que já passei a tua idade, e que então eu não compreendo a vida como deveria compreender, não viva comigo então. É mais ou menos quando é o que eu fiz com o Marcelinho, quando ele com 9 anos começou a olhar para o Palmeiras com simpatia. Entendeu? Eu fiz a mesma coisa com ele. Mas ali não era uma rebeldia, é que o São Paulo tinha parado de ganhar os títulos e o Palmeiras estava em alta, né? Mas eu resolvi desse jeito. Falei: não, filho, não tem problema não. Nós alugamos uma casinha para você, porque aqui na casa do pai não vai ter problema nesse não. Mas pastor, então o senhor quer dizer porque o pai, eles não pediram para nascer. Essa é a primeira conversa de quem, talvez com 18 anos, vai se filiar no partido de esquerda. De fato, você não pediu para nascer. Mas Deus deu para você essa graça de você existir. Porque se você não existisse, você não tinha esse problema, né? De fato, você tem razão. Você tem que ser rebelde com Deus, comigo e com a sua mãe, que acabamos participando desse projeto criador. Porque, queridos, é o seguinte, é muito simples. Se eu não consigo olhar para o meu pai e para a minha mãe e aceitar uma definição que eu não vou trocar de tênis aquele mês, que eu não vou naquela festa, que eu não vou assistir aquele filme, se eu não tenho capacidade de receber isso e compreender que as pessoas que estão ali estão fazendo isso porque é direito, é dever delas, e a compreensão, por mais que possam estar equivocados, é um direito, porque eles trazem todas as coisas que você precisa para existir. Como é que a pessoa que não entende isso com papai e mamãe vai entender de Deus algo que diz para ele assim: você só vai ter um relacionamento sexual quando você casar? Ô Deus, qual é? Onde é que você estava nesses últimos anos? Deus mudou, esse papo aí não existe mais não.
eu não posso ter uma experiência sexual com uma mulher, eu sendo mulher? Ô Deus, dá um tempo. Você está falando para mim que eu não posso ajeitar uma situação aqui no meu trabalho para ganhar um dinheirinho por fora? O senhor está vendo, o senhor viu o país que o senhor me colocou? Como é que é a relação de um jovem, de uma jovem, com um Deus, quando ela aprendeu dentro de casa, que ela com 14, 15 anos, 12 anos, ela determina o que ela vai fazer, o que ela vai escolher, o que vai ser da vida dela? Essa é a realidade, queridos. E nós vemos os lares sendo bombardeados por essas questões. E até que provas contrárias sejam jogadas sobre as minhas vistas, eu vou continuar pregando e ensinando isso, mesmo que eu não tivesse enxergado isso dentro da minha casa, a Bíblia diz que é assim que tem que ser. Obediência é a presença da rebeldia comandando as suas reações. A desobediência, perdão. Desobediência é a rebeldia comandando as suas ações. E rebeldia significa o seguinte: eu me coloco diante desse que me ordena e que me ensina em condição no mínimo de igualdade. E nesses casos específicos, até de superioridade, porque o que ele está falando é bobagem. Entende por que a rebeldia na Bíblia é totalmente tratada? Entende por que a rebeldia dentro dos nossos lares tem que ser cortado? Tem que ser cortado da raiz. É óbvio que você tem que fazer isso, e nós temos que ter também os limites, porque a Bíblia diz: não provoque a ira nos seus filhos. Não provoque, e é verdade. Então eu não vou ter essa conversa, e ao mesmo tempo, quando eu posso fazer coisas, atender solicitações, ou até presentear, mesmo quando não estão esperando, com alguma coisa que eu posso fazer, para fazer aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, entender que eu me preocupo e que eu amo, e que o meu não é apenas um não. O meu não, às vezes, ele é muito mais difícil de sair do que um sim. Queridos, eu tenho experiências assim muito próximas, em que o pai e a mãe falam sim, porque não sabem lidar com as consequências do não. Eu não quero confronto. E vou repetir algo que eu já falei aqui algumas vezes. Quando eu vi uma moça com 40 anos dizer para a mãe: por que você não cuidou de mim e não me disse não quando eu precisava? E mais fortemente, quando há 2 anos atrás a minha filha me mandou uma mensagem agradecendo pela maneira como eu enfrentei as rebeldias dela. Agora ela é mãe, né? Entende? Então, na verdade, queridos, nós temos que compreender essa questão. A primeira causa foi a rebeldia. Agora vamos ver, nós estamos falando da Eva, coitada, vamos tirar de foco, né? Porque ela já vai ter muito, se ela se salvou, no céu ela vai ter muita dificuldade, né, para explicar algumas coisas, né? Mesmo que ela tenha se acertado com Deus, nós vamos perguntar para ela: filha, você fez nós sofrer, né? A mulher de Ló, o que aconteceu com a mulher de Ló? Virou o quê? Estátua, né? Virou uma estátua. Por que ela virou uma estátua? A Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Nós vemos aqui com muita clareza, né? Ali do capítulo 12 em diante, quando nós temos a história de Abraão. Então nós vemos ali uma série de relatos, né? E ali depois do capítulo 15, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, então nós vemos aquela experiência em que os anjos vão, conversam ali no capítulo 18 com Abraão, ele pede a Deus misericórdia sobre Sodoma e Gomorra, e no capítulo 19 Ló recebe os 2 anjos em sua casa, que dão-lhe uma ordem: saiam e não olhem para trás. O que aconteceu com a mulher deles? Ela voltou-se, né? Ela, no verso 30 aqui do capítulo 19, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Por quê? Porque a sua mulher se perdeu no caminho da desobediência. 25, 26 e 27.
e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face de Deus, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Consumado tudo aquilo que Deus havia dito. E uma orientação que foi dada no meio disso não foi cumprida. O que significa aquela mulher olhar para trás, queridos? Ela estava sendo liberta, livre. A nossa família está sendo liberta e livre da opressão do mundo, do pecado e de todas as coisas. Mas então nós olhamos para trás. Qual que é a prática disso hoje na existência minha e da família? Quando nós abdicamos das coisas que Deus oferece para a nossa santificação, a irmã trouxe um texto aqui, eu vou dizer para você, irmã, eu ia pregar sobre Jeremias, mas o Espírito Santo me tocou de tal maneira que eu vou pregar esse mesmo texto hoje à noite. Nós vamos gastar mais tempo com ele, de tão forte que são aquelas palavras, e o que o Espírito Santo tocou no teu coração, tocou no meu. E nós vamos pensar sobre isso hoje à noite, com mais tempo, versículo a versículo. Avivamento. O avivamento é a busca dessa santificação. Mas eu começo a olhar para trás. E o pastor aqui não quer vincular frequência com trabalhos na igreja com não olhar para trás ou obediência. Mas é óbvio que quando eu estou nessa caminhada, eu tenho que de cada vez mais aumentar o número de passos em direção àquilo que Cristo quer de mim. E aonde eu aprendo isso? Na Bíblia e na comunhão e na obra da igreja. Citei um exemplo para vocês de situações que eu não entendi a ausência hoje aqui. Quais são as condições que eu sei que as pessoas estão vivendo, com problemas sérios dentro de casa, e não estão aqui hoje para repartir essa questão, para aprender, para compreender, para buscar na essência da palavra de Deus a explicação pelo que eles estão vivendo, sem exceção, salvo algumas outras condições que a gente tem que compreender. Eu não compreendo as pessoas que, como aquela mulher, olham para trás. Aquilo que estava sendo destruído não servia para ela. E esse é o grande problema. Muitas famílias, quando estão no processo de avivamento, de conhecimento, de crescimento, de discipulado, olham para trás. Ah, mas era tão gostoso como no domingo, de manhã, em vez de nós irmos lá, apesar que tem aquele café gostoso, né? Hoje não tem também, dá para entender um pouquinho. Tem aquele café gostoso e tudo mais, mas no domingo é tão gostoso, nós estamos na casa da avó, né? Ali já beliscando umas coisinhas, o vô já pondo fogo na churrasqueira. Não compreendendo, queridos, que aquele momento é importante e você pode viver com tua avó, com tua mãe, com teu pai, mas antes vem buscar a palavra, vem se alimentar, diminui um pouquinho, 2 horas que você vai diminuir daquela frequência. Eu estou falando de uma maneira específica, queridos, porque eu já tratei de situações nesse nível, que a pessoa não está mais conosco na igreja, porque a mulher não acostumou de abrir mão do domingo passar com a família. Eu não fui muito duro, mas eu devia ter explicado para ela: não, querida, continua indo com a tua família, né? Porque se eles também não têm compromisso nenhum com as coisas de Deus, vocês vão passar a eternidade juntos. Pode ficar tranquilo, já vai treinando agora, né? Eu não fui duro assim, mas poderia ter sido. As pessoas olham para trás, elas não percebem que aquela liberdade, aquela transformação, a possibilidade de ter os seus filhos criados ali, ensinados, protegidos, ungidos pelo sangue do Cordeiro, então elas começam a olhar para trás. E não só a questão de frequência, mas a questão de visão. Ah, o pastor também, ele tem umas coisas lá que não dá certo. Esse negócio de dízimo, esse negócio de dar dinheiro para pastor, eu não concordo. Está olhando para trás, não compreende o que é uma igreja, a igreja de Cristo. O bolso, o coração está falando mais alto do que a realidade do Evangelho. E por aí vai.
olham para trás, não compreendem que a igreja é um lugar para crescimento e que ali você vai encontrar pessoas que vão testar esse conhecimento teu. Ah, tem uma mulherada conversadeira naquela igreja, não é o caso da nossa. Pois bem, então daí você vai para onde? Na escola não tem isso. Na Coamo não tem isso, né? Não tem. Na LAR também não tem, né? Eu não quis fazer propaganda contrária para ela, eu já joguei a Coamo para... daí é para o lado de cá. Eu ia falar para ele, a LAR não tem, né? Para não cutucar nenhum nem outro. Não tem conversa fiada. Dentro dos bancos, não tem. É só na igreja que tem. Entendeu? É só na igreja. Então são situações que nós voltamos atrás. Aquela mulher, em outras palavras, talvez alguém, pastor, mas o senhor está sendo injusto, porque talvez ela ficou assustada e ela queria ver. Quer dizer, mas tinha uma ordem, não era para ver. Não era para ver. Era para seguir adiante, porque aquela destruição representava o fim de duas cidades que praticavam tudo que a humanidade não deve fazer. Não só na sexualidade, em tudo. Quando você vira-se, quando você volta, de uma certa forma você está dizendo, o que eu estou recebendo não é suficiente para prender meus olhos, então eu olho para trás. E quem sofre com isso? A sua família. Nós temos uma família que começou a vir aqui conosco e de repente não passou daquela primeira fase do discipulado, e eu fui conversar com eles. E ele me disse assim, pastor, olha, nós não somos católicos, mas os católicos têm umas festas boas, assim, gostosas da gente ir, e lá, se a gente vier carregado para casa, o padre não fala nada. E eu não sei se eu estou pronto para abrir mão disso. Entendeu? Falei, meu irmão, eu não sei qual é a tua visão do cristianismo, eu quero dizer que se você for numa festa e for carregado, de fato você vai estar contrariando a palavra de Deus, porque você vai estar trazendo escândalo. E a Bíblia diz, não sejam dominados pelo vinho. Mas se você gosta de tomar um vinhozinho, de vez em quando vai na minha casa que eu te ofereço o vinho, porque eu tomo vinho, nunca fiquei bêbado. A palavra de Deus não me proíbe de fazer isso, mas não me autoriza a envergonhar a minha comunidade, e muito menos em pessoas que às vezes veem isso como um escândalo. Então você abre mão. Porque se eu tiver que ficar sem tomar um vinho, para que uma pessoa então se converta, para nunca mais, eu não tomo vinho, nunca mais. Olha para trás, as pessoas, a vida atrai, a vida chama atenção, e isso provoca muitas crises dentro da família. Esse é o primeiro problema. Nós vamos dar só uma introduçãozinha no segundo aqui, porque nós já estamos terminando o nosso tempo. O segundo cruel problema na Bíblia, depois da desobediência, é a rebeldia. Divergência, ciúme e orgulho. O Caim pagou o pato, né? E não é o que morreu não, viu? Porque o que morreu, morreu. Abel, ele era alguém que Deus se agradava dele, certo? Você vai ver Abel no céu? Vai. E o Caim? Não se sabe. Apesar de todo o cuidado que Deus teve com ele, marcou-lhe para que ele não fosse vingado, né? Eu não sei se Caim vai estar no céu. Eu não sei das sequências da sua existência. Mas nesse sentimento, é isso que eu quero que você pense, querido. São outros sentimentos egoístas. No capítulo 4 de Gênesis, domingo nós já abriremos lá, se você quiser abrir agora, abre. O Senhor chega para Caim e fala, Caim, eu sei que você está com as ideias erradas aí, cara. Umas ideias meio complicadas, está tudo errado aí. Eu falei errada, né? Misturei alemão com... Me senti agora um colono aqui, né? Eu ia falar irada, né? Eu falei errada. Mas na verdade é o seguinte, queridos. Capítulo 4, verso 7, o Senhor diz, o pecado jaz à sua porta. Cabe a ti resistir. Se a tua atitude for boa, o bem virá sobre vós. Se você escolher o erro, vai colher o fruto do erro, né? Em outras palavras, parafraseando o que está lá, quase igual, o início pelo menos é igual, o restante é o recado que Deus deu ao Caim. Cara, se apruma.
Se apruma porque você está prestes a cometer um grande erro. Você está prestes a se perder e cometer esse erro. O ciúme e o orgulho maior do que o amor familiar. Aí eu quero dizer para vocês, isso é muito comum entre os filhos, né? Nós temos entre as famílias dificuldades de relacionamento às vezes entre os filhos. Nós somos em 5 na minha casa e eu não tenho vergonha de dizer para vocês que existem situações em que a gente diverge fortemente sobre assuntos. Mas temos descoberto através dos anos que essas divergências elas têm que ser menores do que o amor que nos une, porque esse amor é temperado com o sangue de Cristo. A divergência ela existe, o orgulho existe. Às vezes você escuta uma coisa na rua ou de uma outra pessoa, mas se você escutar do teu irmão, você já voa na garganta dele. Não é assim? É um sentimento, por causa da convivência, por causa de tanto tempo de intimidade, que a gente acaba deixando desenvolver, mas não pode, né? Então, no domingo que vem, nós vamos dissecar essa questão. Eu vou mostrar para vocês aqui outros episódios, outras situações, e eu vou fazer um desafio para vocês. Eu queria que vocês, domingo que vem, me trouxessem mais casos na Bíblia sobre rebeldia dentro da família, tá? Não aquela rebeldia nem do povo e nem do indivíduo, familiar. E tem casos específicos onde essa rebeldia, essa desobediência trouxe coisas terríveis para aquela família, né? Davi é uma dessas possíveis histórias, mas tem outras. Oi? Jacó e Esaú já cai nesse sentimento aqui, né? Jacó e Esaú encaixa bem nessa história aqui, né? Sentimentos que são naturais. Se você olha as histórias, você consegue perceber porque que Saul queria matar o irmão. Eu não sei se eu também não saía correndo atrás de uma 12 com ele, né? Agora, ali daí você vai encontrar ali informações que você vai entender porque que Jacó fez aquilo. Mas é um erro. Será que você perdoaria a sua mãe se ela fizesse o que a Rebeca fez com ele? Será que você perdoaria? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Existem circunstâncias e situações em que esses sentimentos eles podem estar acima do amor familiar. E a história de Esaú e Jacó, ela é linda porque o término dela mostra que esse sentimento superou. E José também. A de José, muito bem lembrado. São os 2 exemplos mais lindos, né, disso tudo. E José ainda diz: olha, não se preocupem. Tudo aquilo que aconteceu foi para que Deus permitisse que vocês fossem livrados, né, desse mal. E não se preocupem. Quer dizer, ele sabia que a atitude dos irmãos, ela foi mesquinha, ela foi orgulho, né, porque ele era tido como mais querido do pai, tudo aquilo que nós sabemos da história. Mas ele tem uma visão acima. E é essa visão acima que nós vamos discutir na próxima aula. Mas eu quero que vocês pesquisem, né? Já trouxeram aqui 2 casos, mas pesquisem sobre a desobediência e sobre a rebeldia, né? Tragam subsídios aí para nós aprendermos sobre esse assunto. Alguma dúvida, queridos? Alguma complementação? Alguma pergunta? Amém? A dúvida é como lidar com isso, né? Enquanto pais, porque assim parece que é uma coisa muito simples. Essa questão do ciúme dos irmãos, por exemplo, que daí gera atrito. Certo. Não é tão simples a gente lidar com isso, né? Irmãos, a questão, às vezes essas questões de um irmão sentir-se mais amado, menos amado, isso leva à ira. Então, muitas vezes acontece naquilo que eles recebem. E eu aprendi com um pastor que ele tinha um problema sério, ele está registrado num livro isso. Ele tinha um problema muito sério com os filhos, né? E eu lembro lá em casa, nós éramos 5. Aí chegava a pizza, cada um com a faca na mão, pastel, né? Aí o Marcelo, que era maior, mais gordinho, queria comer 3 pastéis, não 2. A vitamina de banana que fazia também, ele queria um copo só para ele, do liquidificador, né? Não é um copo comum, né? Ele queria do liquidificador. Então, queridos, o que esse pastor fez? Para sempre trazer justiça nos relacionamentos. O que ele trazia para um de presente, ele trazia para o outro,
né? Às vezes estabelece, hoje é teu aniversário, você vai ganhar um presente, não tem jeito de dar um presente para 4, mas no teu aniversário você vai ganhar um presente de mesma qualidade, né? Então eles brigavam muito por comida, por doce. O que esse pai fez a partir dali? A mãe então servia ali, ele pegava, o pastor mesmo cortava o bolo, punha num prato maior e falava para o filho, um deles, corta, esse aqui é para vocês dois, corta. Então na primeira vez o espertão cortou assim, né, 3/4 para ele e 1/4 para o irmão, na cabeça dele, e já foi enfiando a mãozona. Ele falou, não, você repartiu, ele vai escolher. Acabou todo tipo de problema, entendeu? Então quando mandava repartir, o cara pegava a fita métrica para não dar mais pudim nem para um nem para outro. Então essa é quando as divergências são nesse nível, você tem que não provocar ira. A palavra de Deus no Deuteronômio, irmão, diz assim, 19, há mistérios que nós só saberemos porque nós estaremos com Deus um dia, mas a Bíblia diz ali, há mistérios que são dele e que nos são sem acesso. Me perdoa, mas eu uso isso na educação dos meus filhos. Tem coisa que eu estabeleci e eu não discuto. Entendeu? Desrespeito, agressividade, vai pagar o preço, né? Se foi justo, se não foi, é um problema meu. Mas eu vou fazer todas as coisas para que a harmonia de vocês exista. E se eu precisar ser duro e não ter que explicar, eu sou duro e não explico, né? Eu acho que o grande segredo é você ter atitudes firmes, mas que são justas. Porque quando você vive reagindo às situações com seus filhos, porque você estourou, você não é justo. Porque às vezes você vai ser injusto naquela... Então essa ação, ela tem que ser controlada. Não é controlada assim como eu não faço isso. Filhinho, o papai agora vai bater em você, certo? Mas porque você precisou, você mereceu, filhinho. E o papai deixou passar esse tempo aqui agora para não bater com muita força. Eu não sei aonde que a psicologia achou isso aí, né? Primeiro que a psicologia hoje não deixa nem bater, né? Vai corrigir na hora ali para saber o que está acontecendo. Não vai bater na frente da avó porque dói, viu? Hoje eu sei que isso dói. Leva no banheiro, tem aquela conversa que você não usa a boca, explica, depois, né? Mostra ali que na desobediência tem a maldição, tem o custo. Você apanhou por isso e por aquilo. E se fizer de novo, vai apanhar outra vez. Não é espancar, não é agredir. Mas a linguagem que a criança até uma determinada idade tem, eu tenho um conceito que você vai acompanhar o seu filho. Às vezes uma criança de 10 anos não adianta bater mais. Às vezes tem uma que tem 18 anos, você tem que ter uma cinta para ela. Entendeu? A Heloíne com 15 anos, ela descobriu que eu tinha uma cinta para ela com 15 anos. Então, queridos, nós temos que ter essa visão, e eu vou dizer aqui, o pastor não está colocando como... aquilo que eu vivi como pai, aquilo que eu entendo como pai, que seja uma prática que você exerça. Eu quero dizer para você que nesse sentido eu me alegro com o resultado que deu, porque eu procurei não ser injusto. Às vezes pode até acontecer, mas nunca deixei questionar minha autoridade, e hoje eu tenho filhos que olham para Deus e não questionam a autoridade dele, porque eu sou imperfeito, eu sou falho, mas eu aprendi essa obediência com um Deus que é perfeito e que é santo, né? Então são essas questões aí que nós podemos pensar nela, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, e domingo que vem nós estaremos de novo aqui, amém?